Olá, nós vamos falar sobre a insuficiência renal crônica e suas interferências no atendimento odontológico. A insuficiência renal crônica é uma patologia causada por alteração da estrutura renal bilateral e é progressiva e irreversível, que ocasiona redução na capacidade de filtração glomerular. Os rins exercem funções essenciais na regulação de equilíbrio plasmático, ácido-base e hidroelétrico, na síntese de eritropoetina e na síntese de renina, e na excreção de resíduos como compostos nitrogenados, catabólitos e fármacos. A redução ou perda da função renal ocasiona complicações que devem ser consideradas no atendimento odontológico. Então, iremos discutir sobre implicações e protocolos clínicos necessários para um tratamento odontológico seguro de manifestações bucais. A gente tem como exemplo a halitose, estomatite, gengivite, fluxo salivar, xerostomia e parotidite. A halitose é um dos principais e primeiros sintomas bucais. É causada pela alta concentração de ureia, que é metabolizada em amônia na saliva e seu metabolismo em amônia. 60% dos pacientes apresentam pelo menos uma dessas lesões bucais, principalmente. O achado bucal mais frequente é a palidez na mucosa e sinal de anemia. Outras alterações são mobilidade dentária, diminuição da câmara pulpar devido a calcificações e a hipoplasia do esmalte, que é a diminuição do esmalte. A hipoplasia do esmalte deixa os dentes também mais escurecidos. Em crianças com insuficiência renal, é comum atrasos na cronologia da erupção dos dentes permanentes ou em ordem da erupção alterada, além da hipoplasia do esmalte e pigmentações dentárias. Pacientes com insuficiência renal também têm alta predisposição à formação de cálculo, provavelmente devido à grande concentração de ureia na saliva e alteração de cálcio e fosfato sérico. A elevada concentração de ureia associada à presença de amônia na saliva é responsável pelo pH ser significativamente mais alcalino. Isso contribui para que a placa bacteriana também se torne mais alcalina, podendo gerar cárie. Falando de abordagem terapêutica da insuficiência renal crônica, pode ser realizada em 3 etapas de acordo com o avanço da doença. Pode ser controlada por dieta, por diálise peritoneal ou hemodiálise e por transplante renal, que é a fase final. A dieta baseia-se no controle rigoroso da ingestão de sódio, potássio, água e proteínas. O uso de diuréticos é fundamental. A diálise tem como objetivo manter as concentrações ideais de fluidos ou eletrólitos e promover a excreção. Esse procedimento desempenha a função metabólica do rim, mas não corrige anormalidades endócrinas e alterações associadas à insuficiência renal. Já o transplante é a fase terminal da insuficiência renal crônica, ocorre quando a função renal do indivíduo não é mais capaz de manter a vida. Falando de diagnósticos e planejamento odontológico, o tipo de tratamento odontológico depende do estágio da destruição renal e do controle da doença, que já foi citado anteriormente. O tratamento odontológico deve ser cauteloso, pois o paciente com insuficiência renal já possui predisposição a problemas de coagulação, que somado à heparina recebida na hemodiálise, aumenta a probabilidade de hemorragia. Por isso, o tratamento odontológico deve ser realizado no primeiro dia após a diálise, pois os benefícios da diálise são mais recentes. Falando agora em fármacos, os pacientes renais crônicos podem ser submetidos à anestesia local, desde que sejam utilizadas doses conservadoras. Anestésicos locais, como lidocaína, podem ser usados normalmente, visto que possuem metabolismo predominantemente hepático, não são nefróticas, não contribuem para o acúmulo de ureia e não sobrecarregam os rins. Anti-inflamatórios são contraindicados e analgésicos devem ser utilizados com cautela. Portanto, pode-se resumir que pacientes portadores de insuficiência renal crônica apresentam maior predisposição para o desenvolvimento de patologias bucais. O cirurgião dentista deve trabalhar de forma interdisciplinar, visando a assistência integral do indivíduo. Durante o tratamento odontológico, esses pacientes merecem cuidados especiais, principalmente no que se refere à hemorragia, a presença de focos de infecção
e administração de anestésicos. O profissional deve estar preparado adequadamente para atender tais pacientes, já que merecem e necessitam de um atendimento visando o mesmo como um todo.